dia! Como é bom estarmos juntos aí, depois desse mês aí da nossa férias. Estamos aqui juntos para mais uma maratona de ensino da Palavra de Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, como é bom estar na tua casa, poder aproveitar esse momento para estudar a tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos em comunhão para mais uma manhã na tua presença. Pedimos que o teu Santo Espírito nos dirija para que tenhamos uma escola bíblica dominical muito edificante. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa. Temos orado pelos nomes que estão aqui, para que essas pessoas se convertam. Sempre a nossa oração é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos, para que levem a essas pessoas um testemunho impactante e que através desse testemunho essas vidas sejam alcançadas, transformadas pela mensagem do Evangelho. Oramos também pelo culto da noite, culto de ceia, que também seja marcado pela tua presença e que vidas sejam transformadas e salvas para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 15 de Coríntios. Abre um pouco aí na página 78 para a gente rever um pouco o que nós aprendemos ali antes das férias, né? Na página 78. Paulo começa a falar sobre a ressurreição dos mortos e ele mostra que isso é algo real, verídico. Ele trabalha aqui no capítulo 15 esse assunto que era muito importante naquela época, muito importante porque é algo que traz esperança, convicção da nossa fé e também porque gerava muita dúvida nos crentes da cidade de Corinto, principalmente por causa dos grupos religiosos e até filosóficos que não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque criam que o corpo era só um invólucro, que morreu, acabou. E Paulo vai trabalhar essa questão para fortalecer a fé dos crentes de Corinto. Então ele começa no capítulo 15, aí nós revendo aqui na página 78, mostrando algumas provas de que a ressurreição dos mortos é verídica, é uma verdade, é uma realidade. Ele coloca aqui nos versículos 1 a 4 a prova escriturística, então ele cita as escrituras mostrando isso. Depois, no versículo 5 a 11, ele coloca a prova histórica, pessoas que realmente presenciaram a ressurreição de Jesus no corpo glorificado e que isso não apenas personifica, mas garante também que os nossos corpos serão ressuscitados tal como de Jesus. Então, nessa prova histórica, ele mostra que Jesus ressuscitou um corpo glorificado, foi testemunhado por Pedro, foi testemunhado pelos 12 apóstolos, foi testemunhado por mais de 500 irmãos, foi testemunhado por Tiago, por todos os apóstolos e pelo próprio apóstolo Paulo. Depois ele dá a prova racional dos versículos 12 a 9, da razão. Ele apela para a razão para provar que a ressurreição dos mortos é verídica. Aí virando a página 79, nos versículos 20 a 28, Paulo mostra a parte doutrinária, mostrando que a ressurreição dos mortos é uma doutrina e que deveria ser ensinada e deveria ser aceita. E nos versículos 29 a 34, Paulo coloca a prova prática. Colocou tudo isso na prática. Ele vai colocar o exemplo dos descrentes e o exemplo dos cristãos. Nós paramos por aí, não foi? Terminamos essa parte? Paramos no B do 80. Da página 80, né? Que já vai para 81, né? Então, na página 80, então, primeiro Paulo prova que a ressurreição dos mortos é verídica. Depois, ali na página 80, ele vai mostrar como que é a natureza da ressurreição dos mortos. Como serão esses corpos? Aí ele explica dos versículos 35 a 41
mostrando aqui o exemplo da própria natureza, né? Nós temos na letra A, no campo da vida vegetal. Então, Paulo faz uso aí de uma analogia quando se planta uma semente. Então, literalmente, aquela semente morre, mas ela brota e dá origem aí a uma planta, a uma árvore frondosa, né? Certo? Bom, e agora virando para a página 81, Paulo vai mostrar no versículo 39 de Coríntios 15 essa natureza do corpo ressurreto, mostrando no campo da vida animal. Veja lá, 1 Coríntios 15, 39 diz o seguinte: nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, outra as dos peixes. Certo? Então aí é mais uma questão que Paulo trata nessa essência de como será a ressurreição. E ele coloca aqui no campo da vida animal. Então, aí na página 81, Paulo dá aqui prosseguimento à sua analogia, à sua ilustração. Ele ensina através de uma ilustração. Assim como sucede no campo da vida vegetal, em que cada semente germina com um tipo de corpo, com forma de vida, assim também se dá no campo da vida animal. Nesse ponto, Paulo troca seu vocabulário de corpo para carne, a fim de falar mais especificamente do tipo de corpo possuído pelos animais. Esse corpo dos animais é de carne, ao passo que dificilmente consideraríamos de carne o corpo das plantas. Veja qual é a diferença, né? O corpo do animal possui carne, as plantas não, né? É vegetal, tem folhas, tem caule, tem tronco, né? O animal é diferente. Tá? Ora, tudo isso Paulo expôs a fim de demonstrar que Deus, em sua sabedoria, sabe dar a cada forma de vida o seu veículo apropriado, adequado para a forma de existência e expressão. E, portanto, não nos devemos admirar que a grande diferença entre o corpo morto sepultado e o corpo ressurreto que será levantado dentre os mortos. Então Paulo fala na ilustração, olha, veja a diversidade. O corpo dos animais é diferente do corpo dos vegetais, das plantas, né? Da mesma forma, o nosso corpo aqui natural vai ser diferente do corpo espiritual. Diferente no que sentido? A gente não vai ter olho, não vai ter mão, vai ter tudo isso, mas é um corpo glorificado, que não envelhece, que não sente dor, que não fica doente, que não tem tristeza. Então, há uma diferença. E é uma diferença bem melhor, né? Já pensou? A gente não precisar mais usar aquela expressão, estou doente, né? Estou gripado, estou com dengue, né? E aquelas enfermidades que pegam as pessoas. Já pensou a gente saber que não precisa mais gastar com remédio, com plano de saúde? Já pensou saber que a gente vai morar num lugar onde não terá farmácia, hospital, pronto-socorro? Isso não tem preço, né? Então essa é a realidade desse corpo glorificado que vai ser ressuscitado, que está aqui na Bíblia. E essa é a nossa grande esperança, gente. Olha, eu fico pensando, imagine que mesmo que você não fosse morar no céu, vamos colocar isso, e não fosse morar perto de Deus, mas só o fato de você saber, olha, eu não vou envelhecer, eu não vou ter tristeza, eu não vou sentir dor, eu não vou gastar com plano de saúde, eu não vou gastar com remédio. Pô, gente, isso aí já é bênção maravilhosa, né? Mas além de tudo isso, você ainda tem a promessa que vai morar num lugar seguro, que não vai ter som de polícia, de bombeiro, de baile funk, de tiroteio, nada disso. Um lugar seguro e
coisa. Então, olha, por isso que vale a pena servir a Deus. Saber que tudo isso que a gente padece, que a gente sofre, um dia terá fim e que o Senhor vai glorificar o nosso corpo de uma forma maravilhosa e estar do lado do Senhor sem nenhuma preocupação, sem nenhuma tristeza. Por isso que vale a pena servir a Deus. É por isso que eu gosto do que Paulo diz em Romanos 8,18. É um versículo fantástico. Paulo fala assim: tenho por certo que as aflições do tempo presente não servem para comparar com a glória que há de ser revelada. Tudo que a gente sofre vai ter fim e nem se compara com aquilo que Deus tem preparado. E Paulo chega aqui em Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisa bonita, né? Isso é motivo de sobra para a gente manter a nossa fé, certo? Então Paulo trabalhou aqui mostrando a diferença no campo vegetal, as plantas, as árvores, no campo animal, e agora ele vai falar do versículo 40 a 41, no campo da vida celeste. Dá para ler para a gente, irmã Edna? 1 Coríntios 15, 40 e 41. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas é uma glória do celeste e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra glória da lua, a outra glória das estrelas, porque uma estrela é diferente em glória de outra estrela. Veja que Paulo está fazendo essa comparação usando vários reinos. Ó. O reino vegetal, as plantas, as árvores, o reino animal, a vida dos animais, dos corpos, e agora o reino celestial, as estrelas, o sol, os planetas, tudo isso. Então, no campo da vida celeste, Paulo continua seu argumento, usando agora a analogia dos corpos celestes, ou seja, dos astros. A variedade de corpos vivos entrada à face da terra, nas sementes, nas plantas e nos animais, igualmente se aplica à esfera celeste. E agora, dos versículos 42 a 49, Paulo vai explicar esse novo corpo, fazendo um contraste, um corpo humano com um corpo glorificado. E ele fala isso dos versículos 42 ao versículo 44. 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Dá para ler para a gente? Senhora Márcia Cristina de Paula Souza. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, não há também corpo espiritual? Até o 44? Até 49. Assim está. Perdão, a gente precisa ler até o 49, mas é até o 44. Mas aproveita, vai até o 49 que já. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espírito, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, aqui na apostila, no finalzinho da página 81, Paulo trabalha isso, explicando, ilustrando através de contraste, né? Ele compara isso com isso, compara o nosso corpo humano comum e depois o nosso corpo que será celeste glorificado. Ele faz isso dos versículos 42 a 44.
Então, a natureza do corpo humano e o corpo ressuscitado. O corpo humano é sujeito à corrupção, ou seja, vai se deteriorar, vai se decompor, né? A gente começa com o corpo de criança, né? Aí vai criando forma, aí chega no corpo de juventude, corpo da idade madura, depois a gente começa a se definhar, né? Aí começa a perder um pouco os movimentos, perder um pouco aqui as nossas células, e quando morre em terra, com o tempo, se decompõe, certo? Fica só os ossos lá. Também agora Paulo fala que o corpo ressuscitado é incorrupção, ou seja, não vai mais morrer, ficar velho, se decompor. É um corpo eterno. Segundo, o corpo humano é um corpo de desonra. O corpo ressuscitado é um corpo de honra. O corpo humano está sujeito à fraqueza. O corpo glorificado, poder. O corpo humano é um corpo natural. O corpo glorificado, ressuscitado, é um corpo espiritual. Então Paulo faz esse contraste para a gente entender e valorizar melhor aí a questão do nosso corpo, né? Agora ele vai fazer outro contraste dos versículos 45 a 49, a gente já leu, né? Ele vai falar sobre o primeiro Adão, que simboliza esse corpo humano, que é o primeiro homem, né? E o segundo homem, que é Jesus, que tanto experimentou esse corpo humano, mas depois experimentou o corpo glorificado. Veja a diferença, Paulo faz esse contraste. Então, o primeiro homem e o segundo homem. Paulo fala que o primeiro homem foi Adão. O segundo homem, Jesus. O primeiro homem, Adão, foi uma alma vivente. Lembra lá? Deus fez o homem do pó da terra, criou aquele barro bonitinho, depois fala que ele soprou nas narinas do homem o Espírito de Deus, e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, uma alma com vida. Agora, Jesus Cristo, segundo o homem, é um espírito vivificante, um espírito que traz vida. Adão, o primeiro homem, foi um homem natural. Jesus, o segundo homem, um homem espiritual. Adão, o primeiro homem, foi formado da terra. Jesus veio lá do céu, foi formado do céu. Adão, o primeiro homem, mostra um corpo terreno. Jesus, o segundo homem, ressuscitado, um corpo celestial. Adão, o primeiro homem, projeta a imagem daquilo que é terreno, da terra, dessa esfera, desse mundo. Jesus, com o corpo glorificado, projeta a imagem do que é celestial, do céu, eterno, glorificado. O que Paulo diz aqui é que nosso modo de existência em relação ao nosso corpo é determinado por nossa conexão com o primeiro Adão. Recebemos da sua natureza aquilo que é físico e mortal. E segue-se que, por causa da nossa conexão com o segundo Adão, Jesus Cristo, recebemos o que é espiritual e o que é imortal. Com Adão, participamos da parte física, da morte. Com Cristo participamos da parte espiritual e da vida. Por isso que Jesus disse, olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância. E Jesus também fala de vida eterna. Então, esses dois estilos de vida, vida com abundância e vida eterna. Vida com abundância diz respeito à qualidade de vida, e vida eterna, a quantidade de vida, viver a vida toda. Já pensou, gente? Daqui a alguns dias, alguns de vocês vão fazer aniversário, né? Ou já fizeram. Cada ano a gente vai envelhecendo. Agora, já pensou você saber que, olha, eu vou viver eternamente, eu não preciso nem comemorar aniversário. Quantos anos você tem? Não sei. Sabe? Já pensou você lá no céu com 1000 anos? O tempo é diferente. 1000 anos, novinho, cheio de vigor. É isso que o Senhor tem preparado para nós, né? Viver eternamente, sem preocupação de envelhecer, né? Sem preocupação de saber que os cabelos vão cair, a gente vai ficar careca, a gente vai enxergar menos, né? O Carlinhos vai ter uma visão de águia, né?
versículos 50 a 58, então Paulo mostrou agora a natureza dos corpos ressuscitados. Agora Paulo vai falar sobre a situação dos vivos no dia do arrebatamento. Olha lá. Paulo fala da ressurreição dos mortos e mostra, ó, isso vai começar no dia do arrebatamento. Todos nós estamos aguardando, tanto os que morreram quanto os que estão vivos. O arrebatamento é uma esperança para todos aqueles que servem ao Senhor. Mesmo quem já morreu, se morreu com o Senhor, está esperando o dia do arrebatamento para ressuscitar. Mesmo quem está vivo, se está servindo ao Senhor, está esperando o dia do arrebatamento para ser arrebatado, para subir. E tanto os vivos quanto os mortos vão receber um corpo glorificado. E deixa eu dar uma pausinha aqui para vocês, mas antes vamos dar uma pausa para dar nossas balinhas lá dentro. Distribui bala para o pessoal, está naquela cadeira lá na cadeira lá, lá na cadeira lá. Tem bala, tem nossa oferta lá, certo? Já faz um mês aí que vocês não tem bala, né, gente? Não estão adoçando a boca, agora nós voltamos a adoçar a nossa boca na nossa escola bíblica dominical. Então, gente, deixa eu dar aqui uma palhinha para vocês, um resumo do que é a nossa esperança. Tanto nós que estamos vivos, quanto os nossos parentes e amigos que morreram em Cristo, tá, gente? Nós temos dois textos bíblicos que juntos dão uma ideia completa de como vai ser o arrebatamento. É 1 Coríntios 15, do versículo 50 a 58, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. Então Paulo está dizendo que nós estamos vivendo aqui um dia, servindo a Jesus. Quando a gente menos esperar, vai soar o som da trombeta. Esse som da trombeta, a ideia que eu tenho, que só vai ser ouvido por aqueles que servem ao Senhor. Então Paulo fala assim, ao som da trombeta, a voz do arcanjo, o próprio Senhor Jesus descerá do céu e vai ficar nas nuvens. Isso, quer ver? Dê uma piscada, gente. Nessa piscada de olho vai acontecer tudo isso que eu vou falar. O Senhor fala assim para o arcanjo, Deus fala, filho, está na hora. E o Senhor vai falar para o arcanjo, toca a trombeta. O arcanjo vai tocar a trombeta, Jesus fica nas nuvens e imediatamente, simultaneamente, gente, nessa piscada de olho, o que vai acontecer? Todos os mortos de Jesus para cá, que são crentes, vão ressuscitar, já com o corpo glorificado, e vão encontrar o Senhor nas nuvens. E nós, os que estivermos vivos aqui, vamos sumir daqui, vamos encontrar com Jesus nas nuvens. E todos nós, os mortos que ressuscitaram, os vivos que foram transladados, vamos receber um corpo glorificado. E aí o Senhor vai nos pegar, vai nos levar lá para o céu. Chega lá no céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para julgamento, tá, gente? Julgamento é só dos ímpios. Esse tribunal está lá em 2 Coríntios 5:10, é para a gente receber galardões. É o tribunal de Cristo. Ele vai nos presentear pela nossa fidelidade. Olha que coisa boa. Ressuscitar, ser arrebatado com o corpo glorificado, ser levado para o céu, chegar ao céu e falar, vem cá, você vai receber isso, você vai receber isso. Coisa bonita. E isso só para os crentes. Os ímpios, os mortos vão aguardar para o dia do julgamento final. E os vivos vão ficar aqui para padecer na grande tribulação. Certo? Nós vamos entender aqui na nossa apostila o que Paulo fala sobre a situação dos vivos no dia do arrebatamento, aí na página 82. Bom, situação dos vivos no dia do arrebatamento.
versículos 50 a 58. Vamos ler? Dá para ler, Diácono João Luiz? Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos os dormiremos, mas transformamos e seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é imortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que coisa interessante. Paulo termina isso, a gente usa bastante esse versículo, até fora do contexto, mas a gente entende. Olha, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Paulo está dizendo, tudo que vocês estão fazendo aqui não é vão. Vocês estão trabalhando para o Senhor, estão padecendo, estão sendo injustiçados. Isso não é vão, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Que coisa? Paulo fala assim, ó, eis que vos digo um mistério. Antes disso ele fala, irmãos, eu quero que vocês saibam que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ele está dizendo, ó, esse corpo que nós temos aqui, esse corpo aqui, não vai para o céu. Não. Né? Aí ele fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Olha, tanto aqueles que morreram, quanto os que estão vivos, seremos transformados, porque no céu não entra carne e sangue, vai entrar o corpo glorificado. Então vamos aqui para a apostila. Bem, depois de Paulo ter ensinado acerca da ressurreição dos mortos em um corpo glorificado, surge a dúvida: o que acontecerá aos vivos, visto que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção? Então ficou aqui. Paulo, veja que Paulo começa a falar sobre a ressurreição dos mortos. Aí o povo, legal, os mortos vão ressuscitar, mas os vivos, o que vai acontecer com os vivos? Aí Paulo agora começa a dizer, falar sobre os vivos também. Né? Paulo então passa a ensinar sobre o dia do arrebatamento e a situação dos vivos por ocasião da segunda vinda do Senhor. Ele comunica uma nova revelação de que haverá mudança tanto aos vivos como para os mortos em Cristo, gente. É importante isso. Se não está com Cristo, nada disso aqui serve para eles, tá? Essa mudança ocorrerá na mesma ocasião imediata na segunda vinda do Senhor. Podemos dividir esse bloco em duas partes, a saber, primeiro, orientações sobre o dia do arrebatamento, versículos 50 a 57. E também nós temos 1 Tessalonicenses 4, 13 a 7. Então, para a gente entender isso, o diácono João já leu 1 Tessalonicenses, já leu 1 Coríntios 15, do 50 a 58, agora Beatriz vai ler 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Ou 17, né? Até o 18. Acho que o último versículo é 18, né? Até o 18.
esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, palavras do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Que coisa interessante. Então, juntando esses dois textos, 1 Coríntios 15, 50 a 58, e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, veja que Paulo está trabalhando isso. Ele chega para os Tessalonicenses: não quero que vocês fiquem entristecidos quanto àqueles que já morreram. Olha, eles terão esperança, têm esperança. Nós também temos esperança. Então ele fala sobre vivos e mortos em Cristo em 1 Tessalonicenses. 1 Coríntios 15 também fala sobre mortos e vivos em Cristo. E ele vai mostrar que o que tem importante em 1 Coríntios 15 e Tessalonicenses 4, para tanto mortos e vivos em Cristo, é o arrebatamento, que será o início de uma nova fase, de uma mudança. Nós vamos mudar de um corpo terreno para um corpo celestial. Nós vamos mudar da vida terrena para a vida celestial. Todo mundo gosta de mudar, né? Quando a gente muda para uma casa nova, né? Nós vamos mudar para uma casa nova, gente. Não só uma casa nova, né? Uma nação nova. E com um corpo novo. Tudo novo, né, gente? Por isso que Apocalipse, capítulo 21 e 22, fala que é tudo novo. Né? O Senhor tem tudo novo para nós. Então vamos ver aqui essa divisão, então, no finalzinho da página 82. Então, no versículo 50 a 57, Paulo fala, dá orientações sobre o dia do arrebatamento. Primeira coisa importante, o mistério do arrebatamento. Veja que Paulo fala: eis que vos digo um mistério. É um mistério que as pessoas não conhecem. A primeira coisa que a gente vai ver é um fator surpresa no versículo 51. Todo mundo vai ficar surpreendido. Você gosta de surpresa? Às vezes você não está esperando, aquilo acontece, né? O arrebatamento vai ser assim. Embora a gente saiba que vai acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer. Quando a gente menos esperar, num piscar de olhos acontece o arrebatamento. Esse fator surpresa. O segundo fator é a invisibilidade. 1 Tessalonicenses 4,17. Ninguém vai ver você subir assim, né? A gente vê filme para a gente entender, né? As pessoas sobem, a roupa fica lá, mas não é isso que vai acontecer, tá, gente? Vamos supor lá que tem alguém lá fazendo limpeza na casa da Márcia do Bonifácio, a Márcia do Bonifácio e a Bia estejam lá, e acontece o arrebatamento, e aquela pessoa não acredita, daqui a pouco: cadê ele? A porta está fechada, eles sumiram, a roupa deles está aqui. Não é assim, a roupa não vai ficar lá, mas simplesmente vão sumir, né? Simplesmente a gente vai sumir. E, gente, esse fator invisibilidade ninguém verá. Além disso, tem outra coisa, que aqui no mundo vai acontecer um caos. Imagine você dirigindo o seu carro, daqui a pouco vem o arrebatamento, você sobe o seu carro e desgoverna. Veja lá o piloto de trem, o piloto do avião, o piloto do navio. Isso. Não é. Tudo isso vai ficar desgovernado, gente. Vai ser, olha, e as pessoas: cadê? Sumiu, liga para a polícia, desapareceu, o que aconteceu? Vai ficar um caos aqui. Mas nós não. Lá, maravilha. Então vai ser esse fator invisível, nas nuvens. Ninguém vê Jesus na segunda vinda, na primeira fase, e não vai ver a nós, o encontro lá nas nuvens. Esse fator invisibilidade. Terceiro, o fator velocidade. Paulo fala: num momento, num abrir e piscar de olhos. Essa palavra no grego significa átomos. É uma unidade indivisível de tempo.
Ninguém pode dividir em dois o tempo de um ato. Vocês veem, o que a gente vê aqui, que a coisa mais rápida é prova de Fórmula 1, né? Aqueles carros. Questão de segundo de um para o outro. O arrebatamento vai ser muito mais rápido do que isso. Né? Que você, como você fala, você piscou, já acontece tudo isso. Uma velocidade surpreendente. O outro fator é o fator da imaterialidade. Paulo trata isso nos versículos 42, 52 e 53 de 1 Coríntios 15. Né? O que é isso? Ó? Um corpo imaterial é realmente um corpo transformado em corpo de glória celestial. Esse corpo vai ser transformado, mas ainda é corpo. Veja, quando Jesus ressuscitou, quando apareceu, não foi um fantasma, certo? Era um corpo, só que era um corpo glorificado. A gente vê lá no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam trancados numa casa e Jesus simplesmente apareceu no meio dele. Era como se chegasse assim, ó, atravessasse a parede. Porque é um corpo glorificado, é um corpo imaterial, não está sujeito à matéria. Esse corpo incorruptível, depois que a gente vê no item 2. Quanto aos mortos em Cristo, essa imaterialidade diz respeito à transformação do corruptível em incorruptível. Ou seja, do corpo que envelhece, que morre, para um corpo que não envelhece, que não morre mais. Quanto aos vivos, essa imaterialidade diz respeito à transformação do que é mortal se vestir da imortalidade. Ou seja, nós ainda não morremos, se Jesus vier agora, né? Só que estamos sujeitos à morte. Mas se Jesus vier, nosso corpo vai ser glorificado e não estaremos mais sujeitos à morte. Ou seja, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então, esse fator. Agora, quem serão os participantes do arrebatamento? Todo mundo? Não. Vamos lá. Primeiro, o próprio Senhor Jesus, que vai nos recepcionar nas nuvens. Segundo, um arcanjo, porque 1 Tessalonicenses 4,16 diz, né? Ao ressoar da trombeta, a voz do arcanjo. Arcanjo é um tipo de anjo na escala, né? Arcanjo está lá no top. A gente conhece um arcanjo na Bíblia chamado Miguel. Esse arcanjo aqui, a Bíblia não diz o nome, pode ser Miguel, mas talvez não. Tem outros arcanjos, né? Mas veja que é um anjo de alto escalão. Veja como o arrebatamento é tão importante. Jesus não manda um representante, ele mesmo vem nos recepcionar. Só que antes tem um aviso do arcanjo de alto grau, esse anjo de alta posição, para mostrar que o arrebatamento é coisa muito importante. Depois, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Não é todo mundo. Quem estiver com o Senhor. Mortos em Cristo, vivos em Cristo. Tanto Coríntios 15 quanto 1 Tessalonicenses mostra isso. Em Cristo. Se não estiver com Cristo, esquece. Não tem esperança no arrebatamento. Agora, como que vai ser a sequência de acontecimentos do arrebatamento? Então, nesse piscar de olhos, gente, vai acontecer tudo isso que eu estou mostrando aqui, ó, na página 83. Vai ser assim, ó. Primeiro, será dada uma palavra de ordem pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai falar assim para os anjos: chegou a hora. Segundo, será ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo, opa, está na hora. E será ressoada a trombeta de Deus. Vai tocar aquela trombeta. Em questão de milésimos de segundo. E aí, ó, o Senhor descerá dos céus e vai ficar ali nas nuvens. E aí o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas ó, nesse piscar de olhos, todos os mortos, depois de Jesus para cá, de todos os tempos, em todos os lugares, mortos em Cristo, tá, gente? Aqui quem teve, alguns parentes seus aqui já morreram, né?
50 anos, há 100 anos, há 20 anos, eu tenho morrido ontem. E todos os tempos, em todos os lugares, quando a voz do arcanjo e a trombeta ressoar, todos eles vão ressuscitar simultaneamente. E ó, vou encontrar com o Senhor nos ares, já com o corpo glorificado. Que coisa bonita, né? Nessa piscada de olho, né? Que mais? Então, ó, o Senhor Jesus descerá, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transladados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Ó. Quanto tempo um foguete leva para chegar em Marte, para chegar na Lua? Tanto tempo, né? E lá, muito mais acima, ó, rápido, nessa piscada de olhos, nós vivos chegaremos lá. Velocidade maior do que da luz, do som, do que qualquer foguete aí atômico. Coisa bonita, né? Para ver como é longe o céu. Oi? Para ver como é longe o céu, né? Como é longe. Porque se o foguete leva a E isso aí é só na nuvem e depois a gente vai para o céu, hein? Para ver como é que é. Depois o que acontece quando chegar lá no encontro com o Senhor nas nuvens? Né? Os corpos dos mortos e vivos serão transformados. Tudo transformado, né? A gente está aqui, daqui a pouco a gente olha. Eu não estou em casa. Né? Onde que eu estou? Quanta gente nas nuvens. Aí você toca assim, não dói mais. Que coisa maravilhosa. Olha, não está mais careca. Não precisa mais usar óculos. Gente, que coisa bonita. Isso nesse piscar de olhos. Tudo isso acontece. Olha Jesus lá. Olha os anjos. Olha, aqueles que morreram estão ali. E olha, estão vivos e não só vivos, novos, com brilho nos olhos, que coisa bonita, cheio de vigor. Tudo isso nesse piscar de olhos. Não acabou ainda. Tem mais coisas, né? Viu, pastor? Oi. Essa semana eu estava ouvindo no rádio, né? E a comentarista estava falando a respeito da ressurreição, né? Isso. E só que fizeram a pergunta para ela, né? E esses que estão agora tendo essa onda de cremação, porque é mais barato, né? Aí falou assim, como é que fica essa situação agora, né? Aí ela estava explicando para eles, né? Nós ainda vamos pelo que Jesus nos ensinou, né? Jesus ele ressuscitou, né? Ele morreu, ressuscitou, mas não fala que ele foi cremado. Aí a comentarista ficou assim, a resposta certa, porque né, ela crê que em Jesus, né? Jesus ele não foi cremado, ele foi sepultado, né? Então fica aquela pergunta no ar, né? Aí então as pessoas falam, então como é que o corpo vai ressuscitar se for cremado? Gente, Deus criou Adão do nada, do pó da terra. Quem for cremado não virou pó? Faz de novo ressurgir. Então o crente não pode cremar o corpo. E quem morre no incêndio? Que é aquele carbonizado. Aqueles crentes que morreram nos desastres de avião ficaram carbonizados, então não vão ressuscitar? Claro que vai. O Senhor tem poder para isso. Né? É que nem no mar, né, pastor? A mesma coisa no mar. Né? A Bíblia fala que o mar vai dar os mortos, tudo isso vai dar os mortos. Isso. Esse é o poder de Deus, gente. Eu queria saber, né? Olha, se morreu queimado, se foi enterrado, sepultado na cova, na gaveta, não importa. Vai ressuscitar o dia. A Bíblia diz e acabou, certo? E continua, gente, ó. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transladados sobre as nuvens, os corpos dos mortos e vivos serão transformados. E aí todos seremos arrebatados com o Senhor. Porque o verdadeiro arrebatamento é quando ele pegar a gente das nuvens e levar para o céu. Tudo isso nesse piscar de olhos. Né? Veja que a gente sai daqui, tem uma parada nas nuvens e só depois vamos para o céu. Mas nesse piscar de olhos acontece tudo isso. E aí o que Paulo fala? A morte será vencida, gente. O Senhor venceu a morte. A gente não vai morrer mais. É isso. Você vai para o céu para saber, não vou morrer mais. Acabou. Quem já morreu fala, não vou morrer mais. E quem nunca não morreu, olha, eu não morri e não vou morrer. Então, isso que vai acontecer. Gente, nós temos mais assuntos. Dá para acabar essa parte aqui para a gente entrar no capítulo 16.
Página 84. Agora, orientações para a espera do arrebatamento. Paulo mostra como vai ser o arrebatamento, quem vai estar no arrebatamento, e agora ele orienta para esperar. Enquanto não vem, espera. Paulo termina esse bloco orientando os cristãos de Corinto a aguardar a vinda do Senhor, assumindo a seguinte postura: primeiro, sede firmes. Eles deveriam ficar firmes na fé, uma firmeza doutrinária, ou seja, não desvie da fé, fique firme no Senhor. Tem aquele, aí fala, firme na promessa, né? Firme nas promessas. E o coro é: firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre firme, firme nas promessas de Jesus. Fique firme na fé, gente. Aguarde. Paulo está dizendo, enquanto o arrebatamento não vem, permaneçam firmes. Depois ele fala, fiquem inabaláveis, está no versículo 58. Eles não deveriam se deslocar da esperança cristã. Paulo aqui denunciou diretamente os falsos mestres de Corinto. Esses tinham deslocado os cristãos coríntios de um terreno sólido para as areias movediças das especulações e das doutrinas errôneas. Tem muito crente aí viajando aí na maionese, né? Voltando para o judaísmo, abandonando a fé, entrando por caminhos perigosos. Paulo fala, fique firmes e inabaláveis. Depois ele fala, sempre abundantes na obra do Senhor. Eles não foram chamados à inatividade, a uma mera vida de gozo, mas sim de um esforço diligente na obra do Senhor. Paulo fala assim, vocês não foram chamados para ficar sentados de braço cruzado, porque Jesus morreu de pé de braço aberto. Então, trabalhem para o Senhor. Vale a pena trabalhar para o Senhor, porque o galardão está lá. Então, não fiquem ociosos, trabalhem. Muito definitivamente existe uma conexão entre uma obra abundante no Evangelho e a fé e a constância do cristão em seu propósito moral. Esse mandamento nos ordena a ocupar-nos de forma diligente no trabalho do Evangelho, bem como na edificação dos santos. Naturalmente que isso incluiria o uso de todos os dons espirituais que aqueles cristãos de Corinto já possuíam, mas dos quais tinham abusado. Já estavam espiritualmente equipados para o seu trabalho, mas haviam usado abusivamente de seus poderes e capacidades espirituais. Então, a gente termina por aqui essa parte, né? E a semana que vem a gente vai para o último capítulo de Corinto, capítulo 16. Então, gente, Paulo está dizendo, fiquem firmes, fiquem inabaláveis e trabalhem para o Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão. Paulo está dizendo, vocês não estão trabalhando em vão, porque vocês serão recompensados pelo Senhor, além dessa maravilha que é o arrebatamento e o corpo glorificado. Deus ainda vai nos presentear, certo? Então, gente, resumindo, vale a pena servir a Deus, certo? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse povo fiel que está aqui sempre presente, tanto nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, mas nesse momento de escola bíblica dominical. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, oramos que o Senhor derrame bênçãos sem medida na vida de cada pai, porque hoje comemoramos o Dia dos Pais. Pedimos também que o Senhor nos leve tranquilo para os nossos lares, nos proteja e nos traga aqui para a noite, para um grande culto de louvor a Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, hoje às 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus, comemorando o Dia dos Pais e, o mais importante, celebrando a ceia do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E beleza? A igreja que se importa com você. Amém.